Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje eu vou trazer o relatório do RBRF aí, o FOF da RBR. Eu achei bem interessante o relatório dos caras. Ele traz de forma extremamente clara a estratégia da gestão, o que eles vão fazer, guidance de rendimentos e tudo. Eu achei muito bom. Para você que é iniciante, está começando agora, eu acho que o FOF ele é um ótimo instrumento para você começar. E lembrando, um FOF de qualidade, né? Um FOF onde você vê, onde você consiga ver a estratégia do gestor de forma clara e entender o que ele vai fazer, como ele vai fazer, que tipo de giro que ele está fazendo, esse tipo de coisa. É muito bom para o cara que está iniciando, tá meio perdido e tudo. Ele começa aí com um FOF e depois que ele pega mais as manhas do negócio, né? Já fica aí sabendo como é que é o Paranauê. Ele já pode partir para montar uma carteira própria e tudo. É um passo a passo aí do investidor. E vamos começar. Deixei minhas redes aí para vocês já sabem, né? Tanto o meu Instagram quanto o meu grupo do Telegram, os links ficam na descrição. E para você que não é inscrito, se inscreva aí no canal. Vamos começar a olhar no relatório aqui dele. E eu, particularmente, vocês já devem estar sabendo aqui, quem já me acompanha, sabe que eu não gosto de FOF, é um produto que eu não gosto, mas é apenas opinião minha. Mas esse relatório do RBRF, é a primeira vez que eu trago ele aqui no canal, eu gostei muito, o gestor foi extremamente claro da estratégia dele. E isso é muito bom, para um FOF isso é muito bom. E ele trouxe vários indicativos, várias coisas que eu achei bastante interessante. Então vamos começar batendo um papo. É um FOF aí de mais de R$ 1 bilhão, FOF grande, gestão RBR, patrimonial dele está em 84, começou lá atrás a 95, né? Vocês têm que entender uma coisa, o patrimonial do FOF cai porque tudo que está dentro dele, todas as cotas que ele tem, caíram também. É normal, né, isso acontecer num FOF num momento de baixo do mercado. Na alta também, o patrimônio dele vai embora. Não é proporcional ao que está acontecendo no mercado. Um ponto que eu achei assim, sensacional nesse FOF, que facilita muito o entendimento, é esse visão da alocação. Até marquei ali com aquele quadrado vermelho, que a gente consegue ver claramente como é que o fundo está posicionado entre papel e tijolo. E isso é muito, é extremamente importante numa análise de um FOF. Quando você vai fazer uma comparação, vou comparar o RBRF com o BCFF, botando um exemplo. Você tem que saber quanto que tem mais ou menos entre papel e tijolo, para você não fazer uma comparação ruim. Então é bem interessante quando o gestor traz de forma bem clara aqui como que está essa alocação. Gostei disso. São 81 mil cotistas, legal, né? Ele tem CRI no portfólio, esse é outro ponto que você também tem que colocar na análise de um FOF, porque ele tendo CRIs, ele tende a ter um resultado melhor aí do que um FOF que não tem CRI. Então é um ponto a se colocar aí na balança. Você tem que pensar a proporção de papel para tijolo e se tem CRI no meio dele. A liquidez dele é boa, como ele já colocou aqui, legal. E ele tem 27 fundos aí acima de 0,75 do PL do fundo. Legal, né? Nos FOFs é muito importante essa leitura dessa nota do gestor e tudo, dos comentários que o gestor faz, tanto de forma do macroeconômico quanto do fundo. Eu acho interessante você ler para você se identificar com a cabeça dele e você também entender o giro que ele está fazendo. Ele vai trazer, geralmente eles trazem lá um comentário de mercado e tudo. E se você não lê essa parte, principalmente num FOF, você fica meio perdido aí do que o cara tá fazendo. Ele coloca, né, pagou 60 centavos por cota. Tem um guidance aqui, ó. Legal, ele coloca os valores entre 0,75 e 0,60, que é o que o fundo vai pagar. Ele coloca guidance de dividendos até junho. Ele coloca um ponto que eu achei legal também, que considerando esse preço de 71, o guidance de dividendos dele fica entre 10,6 e 13,4 aí ao ano. Muito bom, né? Muito bom o resultado. Ele comenta também um pouco da questão da guerra da Ucrânia, que ele coloca inflação. Ele até marcou, eu marquei em cima, né?
isso aí já mostra a tendência em ficar um pouco em papel. Ele coloca, nesse ambiente de incerteza, reforçamos a mensagem transmitida no último relatório, que vislumbramos no momento oportunidades muito pontuais de alocação neste ambiente de mercado, como é o caso do HGPO, sendo a RBR uma das líderes na discussão sobre possível venda dos ativos de extrava de valor. A gente estava pensando, né, até comentei no vídeo que eu fiz sobre o JSRE, que poderia ser um dos responsáveis aí. A RBR colocou, deu a cara e falou, nós somos um dos líderes aí nesse movimento, na discussão. Então já dá para ver aí outro fundo que quer vender o HGPO. Você que é curtidor do HGPO, está assistindo esse vídeo, você já sabe quem xingar. Ele também, outro caso que ele coloca, ó, esse EDFO, que tem mais de 25% da participação das cotas do fundo, já estão em iniciativas para uma extração de valor. É aquela coisa, né? Quando você tem aí fundos, principalmente os monoativos, gestão passiva, que já está rodando há muito tempo, e esses fundos de gestão passiva, eles têm muita inflação no VP deles. Quando você vende um imóvel de um fundo desse, ou liquida um fundo desse, tem muito lucro, né? Nesse tipo de imóvel, nesse tipo de fundo, né, particularmente. Porque a gestão não fica fazendo emissão toda hora e tal, é o mesmo prédio lá, tem 10 anos que o prédio está lá, né? E aí é uma destrava de valor muito grande. Foi isso que o gestor mostrou, que o que ele tiver participação, ele vai pegar e vai tentar acabar. Ele traz um pouco da rentabilidade do IFIX por setor, achei legal. A gente vê em relação a fevereiro e a 2022 como um todo. Legal também, né, pra gente ver aí como é que tá o IFIX e tal, como é que estão os setores, o que tá apanhando mais, o que tá apanhando menos. A gente vê Lages continua apanhando bastante, híbridos apanhando, shopping continua apanhando. Ele também coloca na nota, eu marquei questão de inflação, ele comenta, ele inicia já falando de taxa de juros e tudo, inflação. E ele tá comentando aqui nesse parágrafo, aqui, ó, que ele está fazendo desinvestimento, ele está vendendo posições no prejuízo. Ele até coloca, ó, realização de prejuízos. E ele no último relatório ele explica um pouco as questões contábeis disso e tudo. Tem toda uma compensação que ele tem que fazer de perda, né? Não dá para ele simplesmente vender no prejuízo e seguir a vida. Mas um ponto que eu achei legal nisso é o gestor falar: tô vendendo no prejuízo, tá aqui, tô fazendo o que tem que ser feito para não ter problema contábil com isso. Enquanto isso, a gente pode comparar, por exemplo, o CPTS, que ele é um fundo de papel, mas que meio FOF também, meio a meio, né? Que alguns outros fundos também, mas no caso do CPTS me vem na cabeça, ele escondeu, né, que está vendendo no prejuízo, tentou esconder, porque a gente não é bobo, a gente vê lá que claramente ele está fazendo isso. Enquanto isso, o pessoal da RBR colocou, estamos vendendo prejuízo e é a nossa estratégia e estamos reequilibrando esse dinheiro, ponto, acabou, não tem chororô, não tem mimimi. É bom, né? Facilita a nossa vida quando a gestão é clara no que está fazendo. Eu acho que isso agora é um recado para os gestores. Não sei, eu sei que tem alguns gestores que assistem os vídeos aí, mas para você, gestor de fundo, seja claro no relatório, seja claro no que você está fazendo. Coloque aí, estou vendendo prejuízo, mas estou compensando de um outro lado e tal. Seja claro, não tem por que esconder. É estratégia, a gente investe no produto por conta da estratégia, por confiança no gestor. A partir do momento que o gestor faz algo e tenta esconder da gente, aí gera uma desconfiança, gerou desconfiança, ferrou. E não tem como esconder. Hoje em dia o mercado do jeito que está, a quantidade de gente olhando, grupo, influencers, casa de análise, os cotistas mesmo, direto o pessoal me manda mensagem no privado: você viu isso aqui? Aí eu pego e olho e falo: não, realmente isso aí que você está me falando procede, vamos olhar mais a fundo. Então, o mercado hoje está muito grande, não dá para ficar escondendo coisa. Fala, pega e fala, coloca de forma bem clara o que você está fazendo e boa. Eu acho que facilita a vida. No caso, igual o RBR colocou aqui, não tem problema algum. Tá fazendo prejuízo? Tá, mas é a estratégia do gestor e ele está colocando outras coisas mais rentáveis. Segue a vida, acabou, não tem mimimi. Falando em estratégia mais rentável, ele falou: pegaram aí 30 milhões de cota de FII e alocaram um valor em crise direto. É o que eu falei, tá mudando a estratégia. Compraram esse aqui, esse Parque Ibirapuera, CDI mais 2,45 e esse Jardins aqui, CDI mais 2,5. E CDI subindo, né?
Vocês viram a leitura do relatório, ele falando de taxa DI aqui em cima e tal. Então, assim, o gestor, tudo que ele está fazendo, que ele está explicando no bate-papo, ele está se embasando lá embaixo. Ele fala, ó, a taxa DI está subindo, a inflação está subindo, e logo depois ele coloca, ó, comprei um CRI CDI+. Então você entende, o cara tá vendo isso, né? Então por isso que ele está realizando prejuízo. Ele explica o racional dele. E você pode ver, CDI, então, estão falando que a Selic vai parar lá em 13 e pouco, dependendo. Vai dar aí 15% ao ano praticamente. Tá muito bom, né? Ele coloca operações high grade. Ele também fala, ó, próximos meses, esperar que o book de crédito ganhe maior representatividade no portfólio. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, no primeiro parágrafo, inflação, curva DI futuros, taxa DI ultrapassou os 13%, inflação pode chegar a 8%. O que ele falou lá embaixo, ele embasou lá em cima. Então a gente pode até fazer assim, ó. Ele falou aqui, deixa eu botar a seta, ele falou aqui e refletiu aqui embaixo. Então isso aqui embaixo, ó, que ele está falando, está sendo justificado lá em cima. É esse que eu falo, é esse que eu comentei com vocês. Você, iniciante, está começando e tal, leia o relatório inteiro do FOF para você entender o que o cara está fazendo. Se você vai ficar perdido e falar, pô, mas por que o cara tá. Se você não lê, por que o cara está vendendo FII prejuízo e comprando CRI? O que está acontecendo? Por quê? Tá aqui, ó. A explicação tá aqui, ó. O que ele fez aqui está sendo explicado lá em cima. Aqui tem uma rentabilidade ajustada e tudo, não vou passar por isso, essa questão de rentabilidade de ESG também para mim é irrelevante. Ele fala também da alocação, né, da gestão ativa entre papel e tijolo e tudo. A gente vê a porcentagem do portfólio alocado por estratégia. Então a gente vê fixo em tijolo e fixo em papel, RBRF em tijolo, RBRF em papel. Então você vê, em fevereiro a gente tinha uma alocação aí pouquinho mais de 50% em tijolo, o restante em papel, e a gente vê como ele está e como o IFIX está. A gente está vendo que o IFIX está virando cada vez mais um índice de papel. Passou da hora já da B3 fazer o IFIX papel, o IFIX tijolo, morreu 2 índices oficiais aí, porque senão não dá. Ou então eles fazem aí o IFIX, bota uma regra para ter no máximo 40% em papel, sei lá. O que eles vão fazer para resolver isso não é problema meu. Se quiserem me chamar para perguntar minha opinião, eu dou sobre isso. Tem que ver, porque senão o índice vai virar um índice de papel e vai ficar totalmente distorcido. Então, do mercado, do fundo imobiliário em si, né? Que querendo ou não, o papel, por mais que a estrutura e tal, é um fundo imobiliário, é uma dívida. É dívida, não é um tijolo, não tem como comparar uma coisa com a outra. Ele coloca em relação corporativa, olha o IFIX, como é que veio caindo corporativo. Tá indo lá para baixo. Galpão logístico também, shopping. E os recebíveis, estão subindo. O recebível está ganhando espaço no IFIX. Daqui a pouco vai ser só, é o que eu falei. Daqui a pouco o IFIX vai ser só fundo recebível. E meia dúzia de tijolo lá. Estratégia de investimentos também é legal entender. Ele coloca alfa, beta, CRI, liquidez. Alfa, foco em FIIs de tijolo, abaixo do custo de reposição. Beta, posições táticas, né, foco em FIIs, dividendos estabilizados, fundos mais sensíveis, oscilações de curto prazo. O que ele está falando aqui? Fundo que oscila mais porque subiu demais, a gente pega, vende, faz grana e segue o baile. CRI e liquidez. Liquidez é a caixa, né? Aqui um ponto que eu coloquei, que eu achei legal de marcar aqui para vocês, é o que está vindo de ganho de capital. Ó. Que não é muito. Sempre gosto de bater nessa tecla, porque na análise de um FOF você tem que ver o que está vindo de ganho de capital, o que não é ganho de capital. Se essa parcela de ganho de capital está pequenininha, igual está aqui, 70 mil por mês, ótimo. Esse dividendo que ele vem te entregando é recorrente. Lembrando, no FOF é difícil ter uma recorrência. No caso dele, ele tem uma recorrência? Tem. Por quê? Porque ele tem uma reserva muito grande. Então, igual no caso aqui, a gente vê, no último mês, 58 centavinhos, ele vai lá e completa. Aí ele recebe 81, ele vai lá e segura, faz uma reserva de 23, entendeu? Então ele tem aí essa oscilação. A questão de FFO, que é o Funds from Operations, remete resultado gerado, a soma dos rendimentos, fundo imobiliário, renda fixa, CRI, menos as despesas do fundo. Então a gente vê,
FFO, 58 centavinhos. Ele pegou 2 de reserva para pagar os 60. Evolução patrimonial, ele começa a falar a questão de como é que está o patrimonial do fundo. Como eu disse lá em cima, né, acompanha muito o mercado, então a questão do patrimonial do FOF não tem muita dor de cabeça. Muita gente fica preocupada, eu vejo muita gente preocupada, principalmente nos fundos de papel. O patrimonial não para de cair, o que está acontecendo? Movimentos normais de mercado. No FOF, cai porque o que está dentro dele está caindo. No papel, cai porque a marcação a mercado dos títulos lá dentro, o tesouro sobe, tudo que está dentro, todos os CRIs perdem valor, são marcados, né, abaixo. Aqui um pouco das posições que ele tem, ó, a gente vê aí, o HGPO aqui, ó. O HGPO tá aí. Tem outros fundos também que a gente pode citar aí, que são fundos não muito grandes, ó. Telos Properties, RCRB, esse Corm aqui, o EDFO que ele falou, né, já comentou, e outros, entre outros tantos aqui, que ele pode tentar algum movimento. Os CRIs dele aqui, a gente vê, tudo bem divididinho, tranquilo. A liquidez ele é muito boa, 3 milhões aí por dia, não tem o que comentar. Então, galera, fica aí. Eu acho que eu já fiz muito comentário durante o vídeo sobre essa questão de FOF, tudo. É um produto que eu não gosto, porque eu consigo montar uma carteira para mim que rende mais com FOF e tudo. E eu consigo ser eu mesmo o meu FOF. Agora, para você que está iniciando ainda e tudo, eu acho muito interessante ter FOF. Eu já tive FOF no início e tal, é muito bom para você ler esses comentários, entender, aí você começa a entender como é que funciona a dinâmica do mercado e tal, e com isso você consegue montar sua carteira e gerir sua carteira, né? Porque alguns giros você vai ter que fazer. Tem gente que não gosta de fazer giro nenhum, eu acho que é válido fazer um giro ou outro, não como ganho de capital, mas giro de adequação mesmo de momento. Se aumentar um pouquinho a mão em papel, diminuir, tal, esse tipo de coisa. Vou comprar mais tijolo, vou comprar mais papel, esse tipo de giro. Eu tô com, um exemplo, uma carteira de 20 fundos. Hoje eu tô com 14 tijolos, 6 de papel. Não, vou aumentar, vou botar assim, 10 de papel, 10 de tijolo, esse tipo de coisa. O FOF, a leitura do relatório vai te ajudar a saber mais ou menos como fazer esse tipo de distribuição nessa carteira. Fechou? Então fica o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui! Não deixe de se inscrever no canal, hein? Valeu!